Boa noite. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas. Escutem essa musiquinha aí que eu adoro. Vou colocar para vocês aí. Um segredo é gratidão, melhor o dia na harmonia. Vamos cantar junto essa canção, vibra nessa bela vida. Quem tá aí, a Valéria e a Cidinha, lindinha. Tudo bem, meninas? Tá frio aí? Aqui tá friozinho, chovendo. Não? De onde você é, Cid? Eu de Santos, Ah, São Paulo. que delícia! Praia, Santos, São Paulo. litoral. Como é que tá aí? Chovendo, mas não tá frio. Frio não tá, não. Tô até de manga curta. Tô vendo, olha aqui eu, tanto que tô encasacada. E lá fora tá uma chuvinha, tá bem friozinho. A gente tá aqui no Mato Grosso do Sul, quase com a divisa com o Paraguai. Então aqui não é tão frio, mas nessa época, geralmente quando no sul esfria, aqui também acaba esfriando. Aqui quando chove, refresca um pouquinho, né? Mas se não tiver chuva, é calorzinho. Eu pretendo ir aí em Santos, no evento do Joel J, uma hora dessas, que ele faz lá na praia, conhece? Já viu? Já. Deve ser incrível, né? Espero eu que até o ano que vem eu vá. Deixa eu ir colocando as meninas aqui. Bora lá, meninas. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Quem chegou? Fernanda, Isadora, a Cris. Boa noite. Já vamos começar. E eu vou começar, então, primeiro falando aí dessas perguntas que colocaram lá no nosso grupo. Vou esperar mais uns minutinhos, ver se as meninas entram, porque daí depois eu não quero ficar repetindo, para a gente entrar no nosso conteúdo. Fernanda tomando chimarrão. Que delícia. Hoje eu tomei já a tarde inteira, daí toda hora tem que ir no banheiro. Tá frio aí, Fernanda? Tá um pouquinho. Bom, então vamos lá. Vou começar aí falando dessas perguntas que vocês colocaram. Ai, deixa eu só parar com essa minha música aqui. A pergunta da Priscila, que foi sobre a TPM, né? Por que que a gente come tanto na TPM? Por que que a gente quer comer doce? Por que que acontece tudo isso? E eu fico tão nervosa e com mais ansiedade e tal. Então, o que que acontece? Que quando a gente está na TPM, na verdade, até vocês viram que acho que até ela colocou ali sobre a vontade, né? Então a gente precisa distinguir, que acho que ela também não estava na nossa aula de ontem, sobre fome, não aquela outra, né? Que eu falei sobre a fome física e a fome fisiológica. Então, o que que acontece no período pré-menstrual? A gente tem sim uma alteração hormonal, né? Que é da nossa natureza, do nosso ciclo, mas o que a gente percebe, né? Então, assim, existe ali esses hormônios ali em ebulição, só que aí o que acontece é que, como o nosso humor acaba sendo um pouco alterado por conta desses hormônios, né, que estão aí se preparando para fazer o nosso ciclo reprodutivo, nós temos muito nesse período, na verdade, aí nós vamos ter Eita, Márcia.
Hã? Nós temos duas questões. A questão da fome emocional e a questão de algumas deficiências de alguns suplementos vitamínicos, algumas vitaminas, né, ali que vão faltar alguns nutrientes, na verdade, que naquele período fica mais evidente, né? Percebe? Então, até a Priscila colocou, como ela fala bastante, é legal que a gente pode usar exemplos, né, do grupo. Ela colocou assim, eu tenho daí desejos. Vocês notaram? Ela falou, eu tenho desejos. Então, quando você fala, eu tenho desejos, já fica muito claro que é uma fome emocional. Então, assim, desejo de comer, não lembro o que foi que ela falou lá, qual que era o alimento, né? Totalmente caracterizado como fome emocional. Então, por que a gente acaba comendo mais aí quando a gente está na TPM? Porque a gente tem essa programação lá, né? Tá lá instalado esse software lá dentro, porque talvez lá a primeira vez, né, que a gente estava nesse período, a gente fez esse comportamento e, óbvio, por que a gente vai buscar alimentos, principalmente doce, chocolate? Porque são os alimentos que mais vão ter aí, que vão nos trazer essa sensação de conforto, de bem-estar, de prazer, a nossa querida dopamina. Então, assim, o que está acontecendo? Naquele período ali, o seu corpo está passando por uma transformação, né? Que todo mês a gente passa. Então, a gente quer um alívio daquele desconforto, né? Então, aqueles hormônios todos ali pipocando. Então, o que acontece? A gente quer esse alívio e então vocês percebem o tamanho de um gatilho aqui, que na TPM a gente justifica? Ou seja, aquela culpa que eu sinto nos outros dias do mês, por eu me afundar comendo lá tal coisa, né? Comer uma barra de chocolate, naqueles dias ali, eu não sinto culpa. Eu justifico. Não, nossa, eu tô comendo muito chocolate, eu preciso. Agora na TPM eu preciso comer doce, eu preciso comer chocolate. Eu já li em algum lugar que é porque o meu corpo precisa. Realmente, né? Porque essa informação que está registrada, né? Existe uma cicatrizinha lá dentro do seu cérebro dizendo que nesse período está aberta a temporada de doces, né? E de comidas, de guloseimas. Aí, quem está na cozinha? Até eu vou ver. A Isadora falou que tem alguém. Quem será que está na cozinha nessa hora? Então, vocês entendam? Então, o que acontece? De fato, a gente está num período, né, hormonal. E o que acontece? Ainda, além de tudo, é um engano a gente acreditar que esses alimentos vão nos trazer benefícios, porque muito pelo contrário, geralmente a gente vai recorrer a alimentos que são muito calóricos, gordurosos e geralmente uma combinação de gordura com açúcar, que, na verdade, vão piorar os nossos sintomas, né? Então, aí que normalmente nós vamos sentir mais dores de cabeça, mais cólica, né? Justamente ocasionada por esses alimentos que a gente acaba se autorizando, liberando ali naquele período, né? Entendendo que eles são a nossa salvação. Então, não é real nada disso. Tem sim alguns alimentos que vão, por exemplo, o cacau, ele pode te ajudar, as oleaginosas, né? Alguns chazinhos, eu gosto muito do chazinho de centelha asiática e de amora, que eles realmente trazem um confortozinho. Mas, assim, também a gente entender que esse é um período natural, né, do nosso corpo e que ele vai passar. Então, tem muito mais relação com o seu emocional, né? E aí toda essa crença que a gente criou com relação a esse período, do que realmente ser uma fome a mais, né? Porque se fosse fome fisiológica, não tinha nome, lembram? Né? A fome fisiológica, ela não tem nome. Não é a fome de tal coisa. Fome fisiológica é fome. Fome para saciar, para matar ali a minha necessidade, suprir a minha necessidade fisiológica. Ok? Então, bora lá. Então, acredito que quem ia chegar, deixa eu até olhar aqui no meu celular se tem alguém que não chegou ainda. Aqui tem mais gente chegando. Se alguém está com alguma dificuldade lá para entrar, mas acredito que não tenha nada. Ninguém falou nada, vamos embora.
Seguinte, vou aqui tentar compartilhar a tela de novo com vocês, para a gente começar a nossa segunda Masterclass. Segundo dia. Fiquei super feliz aí com os feedbacks que vocês me deram no Insta, no WhatsApp. Vi que hoje já teve gente que foi fazer exercício, que legal. Outras contaram, né? Que do que a gente conversou ontem, já tiveram algumas fichas que caíram, algumas coisas que já começaram a fazer sentido, a colocar em prática. Isso é muito legal, fico muito feliz. Então, vamos lá. Como ontem nós falamos, nós encerramos falando e iniciamos uma fala sobre a imagem corporal. Lembra? Antes de eu começar, quero pedir aí, se alguém ainda tiver com os microfones abertos, vamos fechar, fazendo favor. Aquele mesmo esqueminha. Quando vocês precisarem fazer alguma pergunta, pode me interromper ou anota aí para a gente conversar sobre isso também no final. Acho que foi todo mundo. Legal. Bora lá. E oi aí para as meninas que chegaram depois, agora. Eu vi que tá a Érica, a Silvia, a Jéssica. Sejam muito bem-vindas. Aí, para começar, né, eu gosto de perguntas, né? Sempre coach gosta de fazer perguntas. A metodologia baseada nas perguntas, né? Então, para a gente começar a nossa aula hoje, a minha pergunta é: você quer realmente emagrecer? Então, comece a exercitar seu cérebro. Que é aquela história que a gente já falou ontem, né? Que quebrando aí esse paradigma de que o emagrecimento é externo, que é dieta só com exercício, a gente já entendeu que, na verdade, existem fatores muito fortes relacionados aí desde a vida inteira, né? Desde a nossa infância, desde o nosso nascimento, e que a gente precisa, se a gente não fizer desprogramar isso que foi, né, um dia lá colocado e a gente reprogramar de uma forma diferente, nossos resultados nunca vão ser duradouros, né? Eles acabam flutuando, eles vão até uma etapa e depois a gente voltava a engordar, mas não entendia o porquê. E por muitas vezes, né, a gente acabava se culpando, se sentindo incapaz, se sentindo fracassada, frustrada, impotente, e até depois ali eu vou colocar um pouco sobre ele, aquela perguntinha que eu fiz para vocês no grupo, né? Do que a gente ouve, o que a gente ouve no senso comum, o que as pessoas falam, o que a gente já escutou ao longo da nossa vida inteira, tá? Então, a nossa academia do emagrecimento é a academia cerebral. Que legal, né? Olha que interessante. Quando que a gente pensou, né, que para emagrecer precisava treinar o cérebro? É uma coisa bem nova. Então, como que funciona isso, né? Acho que tá errado isso aqui, gente. O que tá errado? Eu que tô achando, não sei, mas acho que é esse mesmo. Acho que não era esse o primeiro slide. Exercícios mentais atuando concretamente. Não é esse slide aqui, gente. Tá trocado. Pera aí. Deixa eu voltar aqui para ver se tem alguma coisa errada aqui nos meus slides. Tem não, Larissa? Tá na ordem que você passou. Então tá, vamos lá. Tem problema se tiver. Então, o que acontece, né? Como é no nosso cérebro que tudo acontece, né? Ali nós temos uma imagem do quê, né? De uma mulher que está aí como sob um efeito de um transe, de uma hipnose, né? Que é basicamente o que a gente precisa entender, que algumas coisas nós vamos resolver a nível da nossa consciência, mas outras coisas estão tão gravadas lá no nosso subconsciente que é preciso um aprofundamento maior, né, sobre essa questão. Então, para que a gente entenda um pouquinho mais sobre isso, deixa eu... nós vamos ter que entender que por que esses exercícios mentais são tão poderosos
E por que que a gente começa com eles e como que eles têm efeitos duradouros, como que pode algumas comandos, falas associados com músicas instrumentais podem atuar fazendo essa reprogramação dentro da nossa mente. Então, eu vou trazer para vocês o quê? Quando a gente olhou para essa imagem, talvez alguns de vocês já se lembraram do quê? Hipnose, não é? E agora, até depois do último Big Brother, que eu não assisto, mas eu vejo pelas redes sociais, que tem o Pyong Lee, né, um famoso hipnotizador, acredito que cada vez mais vai ser um trabalho mais comentado, falado sobre isso, né, mais popularizado, vamos dizer assim. Porque quando a gente fala em hipnose, a gente fica com medo, né? Às vezes a gente tem assim, um certo receio de que a pessoa vai entrar na mente da gente e que tudo mais, a gente tem medo, né? Um pouquinho assim, para quem não conhece. Mas, e aí, se vocês, não sei se todo mundo conhece como que funciona a hipnose, mas todo mundo já ouviu falar, né? De, por exemplo, quando faz lá um processo de hipnose e que a pessoa utiliza, às vezes, lá a caneta e fala para a pessoa, né? Eu estou encostando uma brasa na sua mão. E a pessoa, às vezes, tem até bolhas que saem na mão dessa pessoa. É como se realmente houvesse encostado uma brasa. Ou tem aquelas pessoas que caminham, vocês já viram? Caminhando por cima de brasas, né? Então, assim, na verdade, tem alguns feitos, assim, que são assustadores quando a gente olha a primeira vez. Muitas pessoas olham, pensam que aquilo é uma mentira, né? Porque como que é possível? Como que se explica, né, tudo isso? E o que que acontece? Isso é uma das provas de que o nosso cérebro, ele tem essa capacidade, né? Ele é capaz de fazer isso apenas com palavras, né? Então, esse comando, né, de que isso aqui é uma brasa e vai te queimar, né? Então, assim, é possível dar um comando para o teu fisiológico, para o teu metabolismo, independente de qualquer coisa que esteja, né, para fora. Então, o que acontece? Então, nós temos um poder, a mente humana, a psique humana, ela tem um poder tão grande que, na verdade, nós nem temos o conhecimento ainda de toda a capacidade que o nosso cérebro tem de realizar, né, dos feitos que ele pode realizar. Porque a gente já sabe, aí por estudos, que nós utilizamos apenas uma porcentagem mínima, né, do nosso cérebro diante da capacidade dele. Pensa, né? É como se fosse um celular que tem aí uma memória gigantesca, um notebook, né? E a gente não usa, entendeu? Como muitas pessoas às vezes fazem, né? Compram um celular lá de última geração, que tem muitas funções e é possível desenvolver várias coisas, mas ela usa apenas para fazer ligações, percebe? Isso somos nós também, quando a gente desconhece o nosso cérebro, a nossa mente e o nosso poder, tá bom? Então, sendo assim, a mesma coisa acontece dentro de um processo de emagrecimento. A gente precisa saber dar os comandos precisos para o nosso cérebro, entende? Eu sempre falo, já faz tempo que eu falo, né, sobre isso com vocês. Quem já era aí das meninas, né? Desde os grupos de desafios de 30 dias. Então, isso, como uma hipnose pode fazer mudar o nosso metabolismo para a gente sentir algo queimando, né? A mesma coisa, um comando que a gente faça verbal, ele pode também fazer com que a gente modifique o nosso metabolismo, que a gente altere os nossos hormônios, independente, né? Então, assim, fazendo com que a gente engorde ou não, né? Lembra a questão do termostato que eu falei para vocês ontem, né? Então, a gente, com os nossos comandos, né, com a nossa... dependendo da programação que a gente faz, a gente regula esse termostato para ser um queimador de gordura ou para ser um estocador de gordura. E isso é real, né? Então, antes de tudo, né, o emagrecimento, essa engrenagem, está lá no nosso cérebro, né? Então a gente já criou e é por isso que a gente precisa ir até lá. Por isso que não adianta só a gente ficar trabalhando no externo, que seriam os exercícios físicos e a dieta, né? Então por isso que a gente precisa aprender a ser magra de dentro para fora, porque primeiro
eu tenho que fazer esse processo para que depois eu dê conta de fazer essas coisas externas, entendem? Para que tudo realmente fique fácil, né? Então, imagina, se o seu cérebro é capaz de criar essa bolha que faz uma queimadura, se encosta apenas uma caneta, né, na sua mão, o que será que ele não pode fazer com a comida que a gente come? Tanto para fazer você emagrecer, quanto para fazer você engordar. E aí até vocês colocaram ali, que eu vou depois, daqui a pouco, voltar, sobre quais foram as frases que vocês ouviram sobre você mesmo e as frases que a gente desenvolveu ao longo da nossa vida, quando a gente fui colocando, né? Como eu me vejo, né? Qual é o meu modelo de mundo e de mim mesmo, né? Gente, tem um microfone ligado aí, por favor, verifica para mim. Então, eu trabalho muito com a visualização, né? E a visualização, ela é um exercício poderosíssimo para fazer com que a gente realmente consiga dar um comando, né? Para mudar o nosso cérebro e mudar essa imagem mental que a gente tem do nosso corpo, né? Que você tem do seu metabolismo. E aí, isso tende naturalmente a se regular, né? Para que as mudanças aconteçam. Muitas de vocês, até mesmo ali dentro do grupo nosso do Masterclass, colocaram: eu tenho metabolismo lento, eu não sei o que, tá, né? Percebem? Então, assim, isso já é o quê? Uma programação. Eu já disse, né? Eu digo e eu repito e eu reforço todos os dias que o meu metabolismo é lento, o meu metabolismo é lento. Então, de certa forma, são comandos que eu acabo sempre dando que vão reforçando que meu metabolismo é lento. Percebe? Deixa eu colocar aqui a lei que está chegando. Então, o que é a técnica da visualização? É o seguinte, quando isso a gente precisa desenvolver, tá? Mas é a nossa capacidade de imaginação, né? Por quê? E por que essa é uma técnica tão simples, porém tão poderosa? Porque, gente, o nosso cérebro, embora ele seja muito inteligente, e ele tenha, assim, ele aprende muito rápido, né? Facilmente ele grava as nossas experiências, mas ele também tem, assim, algumas, não vou dizer que são falhas, mas algumas características que é como se ele nos sabotasse às vezes mesmo, porque olha só, o nosso cérebro ele não consegue distinguir o que é real do que é imaginário, certo? Eu vou fazer um exercício com vocês agora. Fecha os olhos, fiquem só me ouvindo. Respira, pode respirar por 3 vezes. Isso, respira pelo nariz, segura um pouquinho, solta pela boca. E agora, eu quero que você se lembre do dia mais feliz da sua vida. Ou de um dos dias mais felizes da sua vida. Lembra? Respira. Percebe as sensações do seu corpo. Deixa sentir novamente como foi esse dia. Quais são as sensações, quais eram os seus pensamentos, os teus sentimentos, as emoções. Que emoções eram essas desse dia tão feliz? Quais eram as palavras que você dizia nesse dia? Pronto, podem abrir os olhos, voltar. Como que vocês sentiram o coração? De alguém você sentiu batendo mais forte?
Eu vi aqui a Fernanda, que estava aparecendo para mim, o rosto dela mudou a expressão. Ficou uma expressão leve, suave, feliz, assim, sabe? Relaxou alguns músculos da face dela. Foi bom lembrar? Foi? Você conseguiu lembrar? O que acontece? Eu poderia agora fazer aqui com vocês. Aqui alguém falando, a Cláudia diz sentir paz, né? Que provavelmente foi a mesma emoção que você estava sentindo naquele dia. Se eu fizer agora um exercício com vocês, mas eu não vou fazer, de um evento de valência negativa, você vai sentir um mal-estar. Você vai sentir, às vezes até você sente algumas sensações no seu corpo. Né? A Silvia falou de realização. Então percebe que agora, nesse momento, você não está se sentindo bem? Percebe? Então, né? Então, assim, você foi até lá, então perceba. Você voltou até aquela cena que você já viveu. Mas você está sentindo a sensação aí no seu corpo. Né? Então, assim, a sua emoção você está sentindo novamente e o seu corpo, ele reage exatamente igual. Se eu filmasse isso e mostrasse o rosto de vocês, vocês iam ver na expressão de vocês corporal o quanto a gente percebe. Só olhando você percebe. E se a gente fizer esse exercício para um dia, né, uma emoção de valência negativa, você vai perceber também que a rigidez às vezes no seu semblante, que no seu corpo muda. O que acontece? Nesse momento, o seu cérebro ele não sabe se você está de novo vivendo aquilo ou se é algo novo, se é uma nova emoção, se é um novo dia, entende? Então ele não consegue fazer essa distinção. Então, o que acontece? Isso explica por quê. Porque, por exemplo, quando a gente está ansiosa, porque quando a gente está ansiosa, a gente está com medo de algo, a gente está pensando em alguma coisa, geralmente, né? Assim, essa ansiedade, uma ansiedade muito forte, porque às vezes a ansiedade é ante alguma coisa também, às vezes é antes de algo que é positivo, mas você tem medo de que alguma coisa dê errado, né? Então, existe uma antecipação catastrófica. O que acontece ali naquele momento, né? Você fica dando esses comandos de que alguma vez provavelmente aconteceu alguma coisa, né? Que a gente não tem esse controle. Então, a gente quando tá ansiosa, a gente fica pensando muito, né? Pensando. E aí, o que acontece na ansiedade? Você pensa no que pode acontecer de ruim, entende? Então, entende o porquê que dá aquela sensação física? Porque você pensou que algo ruim pode acontecer. Então, para o seu cérebro, ele entende o quê? Que está acontecendo algo ruim. Ele não entende que você está apenas supondo, apenas imaginando, apenas com medo. Ele acredita que é fato. Isso explica o porquê que quando a gente tem um transtorno de ansiedade, por exemplo, uma síndrome do pânico, eles têm uma tendência a repetir o horário ou a repetir a cena. Então, por exemplo, muito provavelmente, se eu tiver uma crise de ansiedade tomando um copo de água, sempre que eu for tomar um copo d'água, existe uma tendência enorme de que toda vez que eu for tomar água, eu tenha uma crise de ansiedade, né? Ou no horário do dia, tem pessoas que é na hora que vão dormir, outras que é quando vão fazer uma determinada coisa. Por quê? Forma esse registro no seu cérebro. Entende? Então, ele começa sempre voltar e fica voltando dessa fita. Então, quando até ontem eu falei para vocês, né, que a gente tem que trocar o chip para parar desse disco de gordo rodar, é exatamente isso, percebe? Então, assim, e ali até algumas falaram, tem coisas que eu escuto desde criança. Então, você imagina o seu cérebro escutando algumas coisas e você pensando, porque daí quando às vezes você escuta e você se magoa, geralmente o quê? Você aceitou aquilo como sendo verdadeiro, você acreditou que aquilo era uma verdade, né? Então você deu esse comando que é real, aquilo que você está escutando, né? Você deu uma importância para aquilo, você assimilou aquilo como seu, entende? Então a gente precisa
fazer esses exercícios mentais para colocar lá exatamente aquilo que a gente quer, entende? Para que exatamente o seu cérebro entenda o que é que ele precisa fazer, o que de fato é verdade, o que eram crenças que a gente construiu ao longo da nossa vida, o que foram associações que nós fomos fazendo desde pequenos, como a gente falou ontem, né, desde criancinha, para que ele te direcione, né? Então, por exemplo, como vocês colocaram, tô na TPM, então fala, TPM está associado o quê? Doce. Então, agora nós vamos tirar essa programação e nós vamos colocar outra programação, entende? Nós vamos colocar uma outra coisa no lugar do doce, para que o teu cérebro não mais dê esse comando dizendo que TPM é doce, que TPM é compulsão alimentar, TPM é você ficar, né, brigar com todo mundo, entende? E como, né, que a gente vai fazer isso, né? Então, por exemplo, como eu disse para vocês, eu coloquei a questão da hipnose, mas o que eu faço não é hipnose, né? Assim, tem algumas semelhanças, né, dentro das técnicas, mas não é necessariamente hipnose. Mas são várias técnicas e metodologias que são comprovadas cientificamente, né? Por quê? Porque a neurociência comportamental hoje nos traz essas informações, né? Porque o cérebro vem sendo estudado e, assim, como é algo realmente muito novo, todo ano saem novas atualizações de tempos em tempos, então nós temos estudos científicos recentes que são muito incríveis, feitos com imagem, né, mapeamento cerebral. Então, assim, tem alguns estudos, quem não gosta muito de estudar é coisa chata, assim, né, às vezes para estar lendo, eu gosto, né, de estar indo observar essas questões. Então, assim, como que funciona lá, entende? Então, hoje eles conseguem ver as áreas do cérebro nosso, né, pelas imagens, pelas cores, como que elas vão funcionando nessas situações. Então, tudo isso comprovado, né, que o teu cérebro entende dessa maneira, como ele interpreta os nossos pensamentos. Então, por isso, as técnicas de visualizações são tão, hoje em dia, utilizadas, não só para emagrecimento, né, mas para que a gente consiga tudo aquilo que pra gente tinha uma certa dificuldade. Então, a gente vai utilizando essas técnicas. Inclusive, gente, hoje em dia, é utilizada dentro da medicina, né, da nova medicina. Tem um documentário, que agora eu não vou lembrar, não vou ver se eu lembro o nome dele, que talvez até alguém, se eu tô falando, alguém vai saber, manda aí o nome, sou péssima de lembrar os nomes, mas aonde é um documentário, eu não sei se é dos Estados Unidos, mas ele é traduzido. Lembrei, Heal, o poder da mente, Heal, com H-E-A-L. É super interessante, uma hora você até posso colocar depois lá no nosso grupo para vocês verem. Teve um homem que ele sofreu um acidente automobilístico e o que aconteceu? Ele ficou tetraplégico, tá? Então, ele precisava de uma cirurgia que seria muito arriscada, seria um risco de vida, né? E aí, o que aconteceu? Ele já vinha estudando sobre algumas coisas de neurociência e tudo mais, mas ele decide fazer uma tentativa de, utilizando a visualização, reconstruir a sua coluna. Parece loucura, né, gente? Eu sei que parece, mas é real. E aí, o que aconteceu? Ele primeiro foi lá e viu exatamente como que era ali, né, a fisiologia da coluna, as vértebras e tudo mais, aonde que seria, como que seria e tal, e começou a imaginar. Então, ele começou a passar 2 horas do seu dia imaginando ali a reconstrução dessa parte da coluna dele. Pensa, gente, ele estava sem nenhum movimento, tá? Sem nenhum movimento. Com 15 dias, ele já começou a ter alguns movimentos. E ao passar, não vou me lembrar do tempo, vocês já viram que esses dados meu cérebro descarta, né? Passando ali alguns meses, ele retoma os movimentos. E aí, para pasmar, né, a classe ali, os médicos, o que acontece? Vai ser realizado os exames nele e a coluna dele estava intacta, reconstruída, entende? Então, assim,
E aí existe então hoje essa comprovação, né, do poder de cura, mas é claro que é algo ainda que não é muito falado porque não interessa, né? Não é interessante que as pessoas descubram, imagina, que elas podem curar elas mesmas. Mas eu acredito muito nisso. Eu tive já resultados muito expressivos utilizando as técnicas de visualização. E eu acho que é assim, super interessante vocês estudarem, buscarem aprofundar sobre esse assunto. Entendeu? Então, a gente utilizando essas técnicas, a gente vai fazer, né, com que tudo fique mais fácil. E quais são as outras técnicas que a gente utiliza? A terapia comportamental cognitiva, que é a minha especialização, que ela vai dizer o que para nós? Eu tenho um pensamento, desse pensamento gera um sentimento, e desse sentimento gera um comportamento. Entende? Como? Vou dar um exemplo. Ali vocês colocaram, né? Eu não consigo. Eu não consigo emagrecer. Eu sou um fracasso. Qual é o sentimento que eu sinto, qual é a emoção após eu ter um pensamento desse? Jamais vai ser uma emoção positiva, não é? Porque se eu estou pensando que eu sou um fracasso, ou às vezes eu penso, às vezes o meu pensamento é assim: elas vão achar isso de mim. E aí qual que é o sentimento? Percebe? Aí eu tenho um sentimento. E aí eu preciso aprender sobre sentimentos, porque a gente tem uma dificuldade imensa de nominar os sentimentos. Isso é outra coisa que as meninas sabem que eu pego no pé, né? Quando eu falo, tô ansiosa, eu falo, qual é o sentimento por trás de estar ansioso? Porque tudo a gente fala que é ansiedade. Mas o que é que você está sentindo? É medo? Não, eu estava sentindo, era angústia, era raiva. Então, tem que dar esse nome. Qual é o nome dessa emoção que você está sentindo? Percebe? Por quê? Para que eu entenda. Daí, a partir dessa emoção que eu estou sentindo, eu vou ter uma maneira de me comportar. Então, por exemplo, como eu dei esse exemplo. Eu sou um fracasso, eu não consigo emagrecer mesmo. Qual é o sentimento que eu vou ter? De impotência, de frustração, de desânimo, de desmotivação, de tristeza, de raiva. Aí vai depender, né, gente? Vai depender do dia, vai depender de várias... Porque um pensamento gera várias emoções, às vezes, diferentes. E aí você percebe, dessa emoção, uma pessoa que está sentindo isso, como é que vai se comportar? Uma pessoa que está se sentindo tudo isso, ela vai se comportar de duas maneiras, geralmente, né? Assim, ou ela vai ser agressiva diante disso, né? Ou ela pode ficar mais introspectiva ainda, né? Retrair. Então, ela vai ficar uma pessoa ainda mais com autoestima baixa, desacreditada nela mesma, ela vai desistir muito mais fácil das coisas, ela vai se sentir, vai ter vergonha dela, né? Então, assim, ela vai evitar certos lugares, ela não acredita mais, ela vai perdendo, e aí com isso, e aí o que acontece? Aí eu me comporto de uma maneira. Aí eu me comporto, vem outro pensamento, que geralmente reforça aquele primeiro. Aí desse outro pensamento vem de novo, entende? E a gente vai fazendo esse ciclo. E então o que acontece? Aí aqui dentro é onde a gente vai trabalhar também as crenças. E aí a gente vai ver, vai identificar essas crenças que a gente foi tendo ao longo da vida. Porque daí eu fui acreditando, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu sou aquele outro, eu não... Pra mim, tudo é difícil. Por quê? Nossa, eu não tenho sorte na vida. Acredita? Pra mim, nada dá certo. Então, se você acredita nisso, se você já disse isso, realmente não vai dar nada certo enquanto você não quebrar esse padrão de pensamento, de comportamento. Porque pensa, se eu acredito que pra mim nada dá certo, como eu vou me comportar? Como uma pessoa fracassada. Eu não vou me comportar como uma pessoa vitoriosa. Então, nós vamos fazer mudar essa estrutura, entende? Para que você entenda que você não é isso. Isso não é uma verdade, porque ninguém é uma coisa definitiva. Nós somos uma constante transformação, percebe? Quem eu era ontem, eu já não sou mais hoje. Vocês mesmas me falaram hoje ali dentro do grupo, e algumas me mandaram, que hoje já fizeram coisas diferentes, que não faziam até ontem.
Então, vocês não são mais as mesmas pessoas, percebe? E assim nós vamos indo, a gente vai, né? Como o Raul Seixas dizia, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Isso é maravilhoso, não é ruim. Então, perceba que eu sou isso, essa rigidez, não é uma verdade. É uma mentira, né? Uma falsa verdade que a gente construiu. E aí vem, então, a neurociência comportamental, embasando tudo isso, né? Quando eu falo sempre neurociência, o quê? Como é que funciona realmente lá dentro do cérebro. A programação neurolinguística, também chamada de PNL, que eu vou falar também mais um pouquinho, que é o quê? Isso, vocês percebem como que está totalmente ligado ao que eu falo? Então, eu falo, eu dou um comando, eu lanço isso, né? Para o universo. Então, quando eu falo, a fala da gente já é meio caminho andado para que as coisas aconteçam materialmente, percebe? Você já deu um comando para que aquilo aconteça. Sem saber disso. E mais a terapia corporal. E aí, olha essa frase. Comer é tão bom, né? Pena que engorda. Quem concorda com isso? Levanta a mão aí. Então, essa é uma das frases que a gente fala, entre 300 que teria aqui, que a gente escuta todos os dias, vê e tudo mais, né? Então, comer é sim um dos maiores prazeres na vida da gente, não é mesmo? E por que, então, que esse prazer, como é que eu vou entender? Como é que esse prazer, e é bom, pode estar sendo associado com... Por que tem que ser um problema? Por que tem que ser algo que me traz tanta culpa? Né? Eu me sinto culpada, arrependida, eu me maltrato tanto diante disso. Algumas clientes minhas já me falaram até assim, eu me sinto me automutilando, é como se fosse uma automutilação algumas vezes que eu faço comigo. Né? E isso é muito sério, né? E é muito assim interessante a gente entender essas coisas, né? Por que é dessa forma e por que a gente entende dessa maneira, entende? Então, assim, primeira coisa, ontem também eu já falei um pouco disso, né? Quando você fala sobre que você vai começar a emagrecer ou sobre como que você fala sobre o seu peso, sobre a sua gordura. A maioria, hoje eu recebi, né, um relato disso de alguém que me falou que não tinha postado lá o print porque não queria que ninguém soubesse, né? Porque acaba vindo cobranças e ela tinha medo de fracassar mais uma vez e se sentir pior diante disso. Até eu falei, olha, cuidado, nós temos que trabalhar essa questão de estar num estado emocional de vergonha. Então, você percebe, né? Então, como é que eu falo sobre isso? Aí muitas falam assim, eu fico muito triste. É muito triste ouvir. Ontem nós dissemos, né? Quando você... o que você diz? Então, o que você tem dito sobre você? O que você tem dito sobre a sua barriga? O que você tem dito sobre os seus braços? Sobre as suas pernas? Sobre a sua bunda? Sobre a sua mão, que às vezes é gordinha? E aí você percebe, a nossa fala, ela tem, como a gente disse, né, aqui na PNL, o que a gente fala é muito importante, porque traz um julgamento por trás, traz uma verdade por trás disso, né? Então, em primeiro lugar, existe isso, né? Como é que você conversa com os outros e consigo mesma sobre isso? Como que você vê toda essa questão, né? Como é que você se vê nisso? Como é que você fala para os outros ou você nem fala? Né? Muitas que vêm fazer comigo não conta para ninguém. Até tem muitas que quando é dentro do grupo, não fala água lá no grupo, que é para isso, para que ninguém nem lembre que ela estava ali, para que ninguém comente nada nunca que ela esteve ali. E eu já até comentei com vocês, que nem eu falo, é obrigada a estar interagindo lá, tal. Não, lógico que não é. Mas é nítido que eu observei aí ao longo, né, de todos esses grupos que eu já fiz, que
aquelas que vão se empoderando mais e é notável que começa a ter vontade de postar as coisas dentro do grupo, na rede social, isso já mostra a mudança interna. E essas que quebram saem desse estado emocional de vergonha, de timidez, né, de medo, né, às vezes não posta porque tem medo, né, ou às vezes manda assim, eu posto tal coisa, pode isso, tá certo, acho que tá errado, entendeu? O medo que tem de estar fazendo algo errado. Então, quando começa a quebrar isso, a gente vê que é uma mudança. E essas que quebram já e fazem isso têm resultados mais expressivos. O que me mostrou isso desde então? Que essas estavam já conseguindo fazer essa reprogramação. Mas tem gente que nem se permite fazer a reprogramação porque nem acredita, né? Então, assim, não tenta, porque já é tão forte, às vezes, a crença de que eu não vou conseguir, que não dá certo, ninguém tenta fazer. Entende? Cris, aí, fechei. Aí tem uma segunda questão sobre emagrecimento e as palavras, né? Teve um estudo também sobre as pessoas que falavam em perder quilos ou emagrecer tantos quilos, né? E aí as meninas até já sabem também sobre isso que eu sempre falo, gente, né? Não é perder, é emagrecer. Parece uma bobagem, não é? Mas, gente, é a mesma coisa. Não, não é. Não é a mesma coisa. Porque quem perdeu algo, quando a gente perde algo, o que a gente vai fazer? Nós vamos procurar algo até encontrar. E aí, o que mostra essa pesquisa? Que as pessoas que diziam que tinham perdido tantos quilos voltaram a engordar tudo depois de um ano. E aquelas que disseram que emagreceram não voltaram a engordar na mesma proporção, percebe? Então, e aí, o que você fala? O que você falava até então? Eu perdi ou eu emagreci? Né? Emagreci, eliminei, mas eu gosto de dizer emagreci mesmo, tá? O que você fala? O que você falava? Então, se até hoje você falava isso, a partir de hoje você não vai mais falar. Você vai dizer eu emagreci. Deixa eu ver se tem alguém falando aqui alguma coisa. Eu digo, eliminei. Eu digo emagreci. Eliminei é bom também, né? Mas você vê que quando a gente elimina, ele traz também um caráter assim, bem assim, negativo, né? Daquilo ali. Parece que é uma luta, parece que é uma coisa assim, mas tudo bem. Mas ainda o mais adequado é eu emagreci, mas eu eliminei ainda é melhor do que eu perdi, tá? E aí, por que isso acontece? Né? O que acontece lá, né, dentro do nosso cérebro? As palavras, então, elas têm um poder muito grande a nível cerebral. Porque quando a gente escutava falar sobre né, as palavras têm poder, às vezes a gente associava sempre à espiritualidade, né? Uma, porque isso está registrado nas escrituras, né? Deus já disse para nós. E também esse lado mais místico fala muito, né, sobre isso. Mas agora, então, a gente está vendo o quê? Que a ciência está se posicionando, dizendo que isso é um fato, tá? Então, isso aconteceu também, né? A gente desde criança, como nós já falamos mais ontem, tá? Que tem coisas que foram ditas para nós lá na nossa infância, maneira de falar, alguns termos que foram ditos, que nós fomos a vida inteira carregando as consequências disso, né? E sobre a obesidade, nós temos aí falas, né, desde dessas, né, que é tão fofinha, é gordinha, né, tão bonitinha, né, os bebês, né, a gente tem uma tendência a adorar os bebês gordinhos, né, rechonchudos, são os que a gente mais acha bonitos, percebe? Então, e as crianças também, né, então quando a criança é magrinha, aquilo é um problema. Quantas e quantas mães dão vitaminas, até algumas de vocês devem ter tomado quando criança, né, biotônico Fontoura, com sucupira, com tudo quanto é coisa, porque é muito magrinha e tal, né? Então, assim, associando
a gordura na infância é algo muito positivo mesmo, né? Então, assim, os relatos disso são muito extensos, né? São, assim, nossa, se a gente vai falar de tudo que a gente escutou na infância relacionado a isso, é muito, muito forte, né? São muitas histórias. Deixa eu ver quem está falando aqui no chat. Olha aí, a Cid falou, a minha família também achava lindas as crianças gordinhas e não apoiava a dieta. Exatamente, né? Então, assim, às vezes isso na família é muito forte. Então, assim, se lá na infância houve muito esses elogios até para o irmão, que era mais para a irmã, que era mais gordinha e tudo mais, né? Há sempre a preocupação excessiva com os que eram mais magrinhos e tudo aquilo que a gente já falou ontem. Então, assim, são registros muito, muito, muito importantes. Então, isso são coisas, né, que a gente nunca pensou que isso seria um problema na nossa vida, né? Que isso traria uma consequência de falta de controle. Imagina que a gente ia imaginar nunca que uma fala dessa lá na infância ia trazer, às vezes, lá na sua vida adulta ou na adolescência, um comportamento de compulsão alimentar, tá? Então, a gente tem, e acerca da obesidade, principalmente, nós temos muitos mitos, muitas crenças, muitas inverdades, né, que atrapalham demais as pessoas que querem emagrecer, tá? E aí agora vai entrar naquela pergunta que eu fiz para vocês, né? Por que algumas pessoas são gordas? O que a gente escutou? O que até nós mesmos acreditamos? Sim, porque muitas vezes a gente também tornou essa fala real, porque ela foi repetida. Tudo que é repetido por muitas vezes, gente, vai se tornando verdade, né? Aquilo vai se tornando real na nossa vida. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente assiste na TV, nas redes sociais, os vídeos que a gente, as músicas que a gente ouve, os conteúdos que a gente entra em contato, né? Porque o seu cérebro ele vai se acostumando com aquela ideia. E aquilo que às vezes no primeiro momento você achou um absurdo, com o passar do tempo você vai achando aquilo normal e vai aceitando como sendo verdadeiro. Então aqui, olha que engraçado, a maioria eu já tinha feito quando vocês colocaram, né? Então quais são os maiores mitos que eu lembrei? E aí vocês podem colocar outros no chat que vocês lembrarem também. O que falam sobre obesidade? A pessoa é gorda porque ela come demais, come muito. Porque não tem força de vontade, né? Nós já falamos um pouquinho também sobre ontem, né? Que a gente viu que não é essa força de vontade nem esforço. Porque é preguiçosa, porque é relaxada. E aí as meninas depois trouxeram essa informação, a Priscila e a Cris, que ouviram isso, né? Muito a vida inteira. Gente, pensa isso. Você escutar a vida inteira que você é relaxada, por isso que você é gorda. Porque você é gulosa, porque você é acomodada. Aí até vocês colocaram, porque depois que foi mãe, é desleixada, né? Ela é desleixada, não se abandonou, né? Então, assim, e teriam vários outros mitos relacionados à obesidade e que a gente escuta, né? Escuta muito falar sobre isso. A Cris tomou biotônico. Ah, tá aqui. Porque é balofa, tenho pena dessa moça, nunca vai casar, né? Então aqui, só que aqui não é Cris aqui, mas aqui ó, não, isso, o mito é isso, nunca vai casar porque é gorda, né? E aí outras coisas bem pejorativas que foram sendo associadas à obesidade, né? Então, não é uma verdade absoluta, né? Tudo isso daqui, né? Então, assim, pode ser que uma pessoa é gorda, que ela seja alguma coisa dessa, mas não é isso que define o fato de você acumular gordura ou não, como nós já bem vimos, né? Que é algo muito mais complexo, muito mais profundo, e existem N fatores relacionados, tá? Então, é um engano a gente pensar nisso. Aqui traz até um famoso caso que aconteceu nos Estados Unidos também, que um paciente ficou uma semana internado sem poder se alimentar, estava só no soro e ele engordou, tá? Enquanto isso, a gente vê também, então, isso é normal, né? Quando até tem gente que fala assim, soro engorda.
Mas, gente, por que soro engorda? Né? Não deveria, concordam comigo? Você tá sem comer. Se é comida que engorda, por que quando a gente toma soro, engorda? Se o soro é o quê? Água com... Tem ali um pouco do sal com açúcar, mas se eu comparar com o que a gente come, pensar em caloria, não faz nenhum sentido. Concordam comigo? Enquanto isso, quantas pessoas que a gente conhece que comem e bastante, a quantidade é bastante, e são magras? Então acontece também. Não sei se é a maioria, mas existem muitas pessoas que comem e são magras, tá? Então, algumas pessoas engordam por problemas emocionais e também tem as questões dos problemas hormonais, como a gente já bem falou, que realmente os hormônios, quando estão em disfunção, né? Então o seu corpo está em desequilíbrio. Vai acontecer sim de ser a gente às vezes acumular um pouquinho mais de gordura, exatamente porque como existe essa desordem, né? Então tanto o seu cérebro quanto o corpo, numa tentativa de defesa, acumula gordura, certo? Deixa eu olhar aqui no chat. Ai, gente. Não sei o que eu tô fazendo aqui, que eu não consigo puxar. Cadê? Olha ali, ó. Olha aqui. Só de pensar os ponteiros da balança sobe. Eu já falei isso várias vezes. Eu não posso nem olhar para isso aqui que eu já engordei. Exato. Agora você entendeu por que você engordou só de olhar? Porque exatamente engordou mesmo. É real, porque você acredita nisso, tá? A Cid também. Eu também. Só de olhar a comida. Fato. Por quê? Porque o que eu entendo sobre isso? Né? Então, eu acredito nisso, que eu nem preciso comer, só de olhar já engordei. Então, realmente acontece, né? Só a gente de olhar, é um comando que você está dando, tá? Então, também, a gente precisa pensar, né, que pode ter ocorrido aí um momento na sua vida em que um problema emocional criou uma compulsão por comida, tá? Então, assim, acontece que muitas vezes o problema já até superou. Então, assim, gente, problemas emocionais. O que são problemas emocionais? O que pode ter acontecido? Ora, gente, desde eu me senti, às vezes, porque a gente tem que entender assim, que a questão emocional não é o que aconteceu de fato na realidade, mas é como eu me senti, tá? As principais duas grandes emoções associadas à obesidade são sentimentos de abandono e de rejeição. Por que eu disse que não por que é um sentimento? Porque foi como eu interpretei aquele evento, aquela situação. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Pode ser que eu, quando era criança, minha mãe demorou para me buscar na escola, tá? E eu achei que a mamãe tinha me esquecido, me senti abandonada. Isso pode ser um registro, uma informação de abandono, e por conta disso o meu corpo pode ter começado a acumular gordura por esse sentimento, entende? Então, não fui abandonada de fato, real, mas foi o sentimento. Aqui a Cris disse que teve esse sentimento. Isso é muito comum, é muito real, tá? Então, e aí o que acontece, gente? Às vezes teve esse primeiro e ao longo da vida nós fomos tendo os vários outros, como por exemplo, daí às vezes a separação dos pais, às vezes uma perda realmente por morte, ou às vezes uma amizade, a perda de uma amizade, né, um conflito, uma briga, em relacionamentos, um trabalho, uma oportunidade, algo que, nossa, são muitas as opções, são muitos, assim, uma gama muito grande de situações que poderiam ter acontecido, mas para que vocês pensem aí, né, que pode ter lá, né, então, assim, associado a essa questão emocional, né? Um estado emocional com esse sentimento e de rejeição também, né? A Cris falou que descobriu isso depois que casou. Exato, tá? Então, às vezes, e aí ao longo da vida a gente vai reforçando
esse sentimento, né? Porque daí, às vezes, aconteceram muitas situações relacionadas a isso, né? Então, rejeição também. Então, assim, a rejeição, então, ela é mais ainda como sentiu do que como realmente aconteceu, não é mesmo? Então, às vezes, muitas vezes, quando... E até está relacionado já com a crença que eu instalei sobre mim. Então, às vezes, eu entendi que eu não sou... Nossa, parece que a minha família não gosta de mim. Ou, os meus coleguinhas me rejeitavam por tal coisa. E muitas vezes nem era realidade aquilo. Mas você acreditava que era. Então, por você acreditar que era, já era para você um fato e isso já criou esse sentimento. Então, o que acontece? O seu corpo vai acumular essa gordura, muda o termostato, lembra? Então, essa informação gera no seu corpo essa tentativa de te defender daquele sentimento, percebe? Então, na verdade, é um movimento super bonito do nosso corpo de defesa para que a gente não volte novamente a ter aquele sentimento de abandono ou de rejeição, tá? E aí, esses N fatores que podem ter acontecido foram registrando. Então, por exemplo, lá aconteceu um desses fatores que a gente falou, tá? E às vezes, naquele momento, você encontrou na comida a solução momentânea, tá? Então, naquele dia, você foi lá, ou alguém, se era criança, alguém te ofereceu, e depois de adulta, você sem entender, porque você não tinha nenhuma consciência disso, você foi lá e fez aquilo, e aí a gente foi, o teu cérebro ele foi fazendo essa associação. E aí o que acontece? Pode ser, né? Pode ser não, geralmente acontece que aquele problema lá da infância você superou, você ressignificou, você seguiu a sua vida, se foi uma perda de um relacionamento, enfim, o que aconteceu, um trabalho, você já tá lá na frente, né? Já tá com outro trabalho. Então, assim, aquela situação já foi resolvida, tá? Mas o que acontece? Às vezes aquele comportamento continua lá, registrado no seu cérebro. O comportamento, por exemplo, da compulsão, o comportamento de eu ir buscar lá nos alimentos, resolver problemas ou comemorar, né? Porque as duas têm as duas situações. Então, o que acontece? Às vezes até a pessoa precisou da terapia, né, para resolver aquele conflito e tudo mais, ou foi por conta própria, mas ela não consegue entender que as consequências daquele problema lá atrás, elas ficaram na nossa vida, sabe? Elas ficaram aí. E a gente não sabia, entendeu? Então, assim, não tem como realmente você anular isso, porque o cérebro tá, né? Esses registros estão todos lá. Uma outra questão que não tem nada a ver até assim com o meu trabalho, mas que eu me lembrei, e talvez vocês conheçam, é quando a gente vai fazer a microfisioterapia, né? E algumas outras terapias também, mas a micro é uma específica, que acaba assim, com o toque físico mesmo consegue, né? Pela cinesiologia aplicada, consegue identificar aqui na nossa célula os nossos traumas, né? E ali, não só os nossos, como também dos nossos sistemas familiares, né? Isso é algo que é assim tão também interessante, que traz exatamente isso. Então, algumas pessoas tratam também na microfisioterapia algumas questões, não pode ajudar também, porque às vezes esse registro está lá na infância. Por exemplo, a Cris falou que ela conseguiu trazer a consciência, mas tem pessoas que não encontram essa informação assim tão facilmente, até porque às vezes a gente faz um bloqueio, né? Um bloqueio emocional, e exatamente porque às vezes é algo muito sério, algo muito doloroso, e que teu inconsciente coloca numa caixa preta e não deixa você acessar assim tão facilmente, tá? Então, por isso que é como se houvesse um erro de programação, né? Então, você tirou o conflito, mas essa associaçãozinha ficou. Então, por isso que às vezes a compulsão ela persiste, ou esse comportamento alimentar aí, emocional, ele continua na nossa vida, né? Então, essa é a maior questão da gente ir trabalhar
né? É todas essas associações, todas essas informações que nós temos aí guardadas nas nossas caixinhas, tá? Então, por isso é importante nós fazermos essa reprogramação para que esse emagrecimento seja de dentro para fora. Você entende por que é tão dolorido e tão sofrido? E por que você não conseguiu até agora? Por que você tenta e para? Por que às vezes conseguiu alguns quilos fazendo regimes, dietas, matando na academia, mas não era duradouro e logo você voltava e aí você não entendia, eu sei, você não entendia porque isso acontecia com você. E você, quando acontecia isso, aí que você se culpava mais ainda. E aí que você realmente se automotivava mais ainda. Você entendia que era com você, que tinha algo errado com você. Né? Porque você olhava às vezes para as outras pessoas e falava, como é que é possível? Por que que essas pessoas conseguem? Por que que são assim? E eu não? Né? E por que que eu não? Por que que eu não posso? Por que que eu não posso ter o corpo que eu quero? Né? Por que que eu não? Então você sim. Só que exatamente enquanto você não conseguia, porque você não sabia disso, né? Você não tinha essas informações e você não sabia como fazer essa reprogramação, né? Como mudar esse disquinho que tocava, né? Então, descodificar essas impressões lá no seu cérebro, né? Que não permite que você emagreça, para que a partir disso a gente possa programar, né? Reprogramar novos comportamentos e hábitos favoráveis, né, aquilo que você quer atingir, para que você possa realmente se libertar, né, ter o peso, o corpo, tudo que você quer, tá? Então, muitas vezes é isso que impede que as pessoas realmente emagreçam e permaneçam magras, porque como eu disse para vocês, emagrecer é fácil, o difícil, o desafio é ser magra, entende? Permanecer nisso. Claro que aqui quando eu falo magra, tá, gente, não é magra, né? Às vezes, aliás, isso, olha, é um que eu falei para vocês até dos sabotadores. Tem pessoas que não conseguem emagrecer porque tem essa crença que, eu não quero ser magra, porque tem uma associação com magreza muito ruim, muito negativa, tá? Então, quando eu falo em magreza, não é nesse sentido. Até porque, às vezes, a gente prefere rejeitar a magreza justamente por ser alguma coisa que você considera impossível para você, tá? Então, aqui eu coloquei, olha, essa foto aqui da menina no espelho, e eu quero que você pense quantas vezes você na frente do espelho, algumas até trouxeram que nem tem espelho, né, que nem se olha no espelho, que tem um espelho só de rosto, né? Quantas vezes você olhou e falou, nossa, como que eu tô gorda? Onde que eu vou parar? O que que eu faço para emagrecer? E aí olha, né, de frente, de lado, e não gosta daquilo, e fala coisas terríveis sobre você mesma, né? Como eu disse, fala, esse braço, né, essa perna que eu detesto, não sei o que, fala, né? Então, realmente, a gente fala coisas terríveis sobre nós mesmos, né? Então, quando eu falei até da gente se aceitar ontem, é essa aceitação, de você realmente aceitar no sentido de olhar para a realidade. Ok, vamos lá, vamos encarar a realidade, mas eu tenho direito sim, né, de mudar. Então, todas essas perguntas que talvez você faz há muitos anos e que você não tinha respostas, e essas afirmações que você fez sobre você, né? Então, porque ali a gente colocou assim, como usou, como eu falei para vocês, né? O que é o senso comum, mas a maioria daquelas ali você mesma fala sobre você, tá? Então, essas afirmações também que a gente falou, né? Então, assim, não é possível para mim. Isso quando você fala, eu sou gorda. Eu não gosto também de dizer isso, eu gosto de mudar essa fala, né? Quando eu digo eu sou, né? Eu já estou dizendo que isso é algo permanente, porque quem nós somos, né? A sua essência é algo que não muda. Então, se eu dizer eu sou gorda, eu já disse que é algo que não vai mudar nunca. Então, a gente precisa dizer assim, não, eu estou gorda e eu vou ser magra. E aí a gente vai trabalhar sempre, eu sempre falo isso, né? Você quer emagrecer ou você quer ser magra? Existe uma diferença muito grande, né? Porque emagrecer, você já emagreceu talvez aí várias vezes, mas você talvez nunca foi magra.
Então, a gente precisa ter esse desejo de ser, entende? Porque eu sou e eu não sou a gordura, entende? Então, você não é gorda, você está. Então, quando eu estou, é algo que é temporário, é algo que é mutável, entende? E até quando você fala, onde que eu vou parar? Nossa, eu vou explodir. Quantas vezes você falou isso? Eu tenho a sensação que eu vou explodir. Nossa, né? Então, assim, coisas terríveis, tá? Que a gente foi falando, falando e falando, tá? Não adianta, eu já tentei de tudo, devo ter um problema hormonal, eu tenho que me aceitar gordo. Ah, do problema hormonal é outra coisa que a gente justifica, né? Então, porque eu tenho hipotireoidismo, então o meu médico já falou que é normal ter dificuldade para emagrecer e tal. Gente, não, porque quantas... aliás, eu não coloquei aqui para vocês verem, mas a Adriana, que é minha nora, que foi uma das vencedoras dos nossos desafios de 30 dias, ela também tem problema hormonal e hipotireoidismo. A Arlete também tem, com 50 anos, e emagreceram muito, muito, e são magras agora, entende? Então, assim, tiveram resultados incríveis. Isso é uma prova, né? Eu não tenho a tireoide, então eu acreditei isso também. Eu tenho problema tive hipotireoidismo desde 15 anos, tá? Então, passei também muitos anos acreditando que era isso. É por conta disso, né? Porque eu tenho problemas na tireoide, então por isso, para mim, é mais difícil emagrecer. Existe sim, né? Algumas. Existe alguma. Se tiver ali desajustado, se tiver uma alteração, talvez fique um pouco mais lento. É natural que fique um pouco mais devagar, talvez, o nosso processo, mas não é fato que por conta disso a gente não vai conseguir, ou que a gente tem que ficar gorda pro resto da vida, entende? Então, quantas vezes que você já pensou, né? Eu vou precisar, que tem que aceitar isso, que é assim mesmo, que nunca vai mudar, né? Então, é disso mesmo que eu tô falando com você, né? Que assim, olha, enquanto você pensava nisso, né? Então, lembra que eu falei do termostato? Então, você acha que todas essas afirmações que você tem feito sobre você tem programado o seu corpo para queimar gordura ou para armazenar gordura? Né? Então, claro que é para acumular gordura, né? Então, assim, talvez tudo isso que eu fui escutando, que eu fui vivendo, que eu fui tendo de experiências, as emoções que eu fui sentindo ao longo da minha vida, a forma como eu sozinha fui lidando com tudo isso, né? Inclusive, a questão aí da tireoide também tem um fator emocional relacionado, né? Que geralmente tem a associação com o sentimento de impotência e frustração. Geralmente é algo que me senti impotente, que eu não pude fazer, resolver, né? Sentimentos nessa linha. Então, você percebe, com tudo isso, a gente percebe sim que as nossas emoções, elas comandam a nossa vida. Então, a gente precisa aprender a ter essa questão da inteligência emocional, saber gerenciar todo o nosso emocional para que os nossos comportamentos sejam racionais, que eu consiga pensar antes, né? Porque só assim que eu consigo fazer aquilo que eu quero. Você entende por que daí às vezes você fala assim, eu queria ter feito tal coisa, mas eu não fiz. Quando vocês falam, quando eu vi, eu já comi. Eu fiz, né? Nossa, eu disse que eu ia fazer isso, mas eu não. Por que não fiz? Porque eu não sei gerenciar. E aí, quando eu digo que eu ia fazer, é o meu racional falando, é o meu neocórtex que decide aquilo ali. Mas, a hora que o meu emocional começa a entrar, ele estar funcionando, é ele que está pilotando ali o meu cérebro, eu demoro muito para ir para o neocórtex, para ir para o racional, não consigo ir no racional, eu faço o comportamento, percebe? Então, eu faço o comportamento. E aí, por que vem o arrependimento? Porque a hora que o racional de novo entra em ação, eu penso, puxa vida, não era isso que era para ter feito. E agora? Nossa, agora eu comi, né? Nossa, me sinto mais fracassado do que eu estava indo. Então, olha o quanto que eu venho reforçando. Né? Então, assim, acaba sendo uma luta comigo mesmo. Né? Percebe? Por isso que a gente fala, brigar com a balança, essa luta, o medo que as pessoas têm da balança, do espelho, né? de se encarar
a realidade, né? Então, se vocês entenderem só isso, né? Só essa questão de como é importante, necessário, eu já consigo te ajudar, né? Eu consigo já te ajudar para que você tenha o resultado que você quer sobre peso. Embora o emagrecimento, eu não entendo ele hoje como, sabe, para mim, o que é menos importante no final das contas é o peso na balança, né? Até tenho me desapegado cada dia mais da balança. Ela é um dado para nós, mas ela é menos importante, ela acaba sendo uma consequência. Por quê? Porque o que a gente precisa, na verdade, vocês veem, é o quê? É buscar resolver essa parte, né, emocional, buscar resolver esses conflitos nossos internos. É buscar você se libertar, você ter paz, você ter felicidade, você estar de bem consigo mesmo. Entende? Então, se vocês já entenderam isso, né, para mim já tá ótimo, excelente, entende? E aí, então, se vocês me permitem, eu vou falar do meu programa e do método, como que eu utilizo, né? Eu vou também já falar aqui dos valores investidos para o seu processo, né? Para a sua transformação, né? Por quê? Você conseguindo reprogramar o seu cérebro, dificilmente você vai voltar a engordar, tá? Então, assim, se acontecer de você voltar a engordar, significa que alguma parte da reprogramação houve uma falha, né? Então, por isso que a gente faz hoje, dentro da reprogramação, eu faço aí 3 meses, tá? Por quê? Para que de fato a gente consiga mudanças que vão ser mudanças de hábito, mudanças de todo esse padrão, não é possível fazer assim tão rápido. Que vocês percebem? Algo que foi instalado talvez há 30, 40, 50 anos, quantos anos você tem, né? Às vezes lá nos primeiros dias de vida, na sua infância, nós precisamos chegar até lá, mudar isso, né? Tirar primeiro, desinstalar tudo isso daí e colocar novas informações. E paralelo a isso, a gente faz o quê? Paralelo a isso, a gente começa a trabalhar com essa quebra dessas crenças, essa mudança de pensamentos, essa mudança de sentimento, mudanças de comportamentos, né? Para que eu crie novos hábitos. E a gente sabe que para a gente criar um novo hábito, instalar ele, no mínimo 21 dias para começar um hábito a se formar dentro do nosso cérebro. E ele leva geralmente em torno de 2 meses para ele realmente se tornar hábito, né? Então, assim, aquilo que eu faço, o que é um hábito? Aquilo que eu já entro dentro da minha rotina sem grandes esforços, né? Eu faço tranquilamente, naturalmente, que essa é a nossa ideia, certo? E como vocês sabem, né, eu trabalho também com o detox, que é um auxílio muito eficaz, assim, para mim casou tudo, para que a gente consiga fazer esse realinhamento aí hormonal, que por conta aí do nosso consumo, né, de açúcar, os nossos hormônios eles estão mais bagunçados e aí fica mais difícil realmente a gente fazer esse processo de tirar esse software lá que tinha e colocar outro, quando eu tenho essa interferência química, né, dentro do corpo. Então, é muito interessante, porque daí eu consigo fazer detox físico e detox mental, percebe? Eles são paralelos, né? Então, eu vou juntando para que... Lembra que tem a questão do termostato? Então, hoje o Detox Day, para mim, ele é uma forma de regular esse termostato por meio aí dessa utilização, dessa combinação de chás e sucos, né? Agora, por que ele funciona mais assim top quando é das meninas do programa? Porque se você só faz isso uma vez na semana, você não mudou a mente, a reprogramação da mente. Então, os outros dias, e você parando, você volta, percebe? E aí você vai ficar oscilando. Você não vai ter um resultado definitivo e duradouro. E o resultado é totalmente diferente de quem faz sozinho e quem faz junto, né, com o programa. Por quê? Porque aí a gente consegue manter esse alinhamento, né? E paralelo, a gente faz aí as estratégias para ativação dos hormônios da felicidade e tudo mais, a prática da gratidão e outras atividades, né?
para que realmente todos os nossos hormônios funcionem muito harmoniosamente, né? E aí, diante disso, hormônios ok, mente ok, gente, não tem erro, não tem dúvida de que isso não vai dar certo, né? Então, assim, agora vocês entenderam por que não adianta só a gente fazer, né, algo externo? Não adianta, o resultado, ele é momentâneo. Então, quantas vezes a gente conseguiu, né, emagrecer para um evento, para um casamento, para uma formatura, para uma outra situação que a gente colocou, e aí, logo passado aquele evento, a gente ganhou mesmo, né? Encontrou tudo que você tinha perdido, né? Então, tinha perdido, depois foi lá e achou de novo tudo, né? Então, assim, nosso intuito não é esse. Nosso intuito é que isso fique definitivo, porque nós merecemos isso. A gente merece ser quem a gente quer ser, né? E ter liberdade e não se privar, que realmente não é nenhum problema. A comida nos dá prazer, não é problema, né? O que é problema é a gente ser prisioneiro, né, desse prazer, só conseguir o prazer ali, né? Então a gente precisa, nós precisamos ter liberdade de escolha, né? Liberdade aí para a gente ser quem a gente quer ser. Oi, gente, vocês estão me vendo? Eu caí? Márcia, você não está aqui no meu aparelho, não está aparecendo, não. Peraí, que aconteceu alguma coisa aqui, não sei o quê. Voltou. Ó. E a tela, tá lá ou não? Estou vendo só você e as demais colegas. Peraí, deixa eu fazer bagunça aqui. Aqui, achei onde eu tava. Aqui. Bom, então, coloquei ali alguns resultados, né? E esperando aqui que você seja a próxima. Coloquei o meu, que não sei se vocês já tinham visto. O da Tina, que ela já foi lá dos nossos desafios de 30 dias. Ela está agora no emagrecer, já reprogramadíssima no foco, já tá até mais magra, bem mais magra do que ela tava aqui nessa foto. A nossa Fernanda aqui e a Ale. E aí até coloquei delas duas, por quê? Porque o que acontece? Esse programa agora, ele é assim, a cereja do bolo, sabe? Eu tenho os desafios que são de 30 dias, que ele é o quê? É aquele passo inicial, né? Então, o primeiro passo é dar a largada para o nosso processo, mas ele dura só 30 dias, né? Então, assim, como eu disse para vocês, em 30 dias a gente não consegue fazer uma reprogramação mesmo mental, assim, a fundo, como é essa proposta de agora, né? Que é da gente tirar todos esses fantasmas dessa vida inteira. Então, eu fico imaginando, sabe? E aí o que acontece, né? Se com 30 dias elas conseguiram ter esses resultados, imagina com 3 meses, né? Claro que elas já foram mais de 30 dias, mas sempre dentro dessa proposta, né? Não era essa proposta de reprogramação completa. Depois eu tenho o Emagrecer, que é esse grupo que tá aí a Tina e as outras meninas, que ele já tem um pouco dessa mudança, mas esse de agora vai ter algumas ferramentas adicionais que ainda não tinha até o emagrecer. Por quê? Porque são essa nova metodologia desse meu último curso, né, de aperfeiçoamento. Então, algumas coisas eu já estou fazendo, estou aplicando lá também com elas, mas outras só vai ter no próximo, né, nesse que vocês vão agora, tá? Então, assim, existem possibilidades e processos diferentes, né? Então, esse que eu estou dizendo é para quê? É para ser
alguém que realmente tem essa questão, que precisa mudar lá a fundo, que precisa fazer essa transformação de começo, meio e fim, né? Durante esse período de 3 meses, ok? Então, como que vai funcionar? São 12 sessões, são 3 meses, tá? De programa, que eu espero aí, vamos ver se a gente consegue começar lá pelo dia 15. Nós vamos fazer uma sessão por semana pelo Zoom. Essa reunião, essa sessão dura de 1 hora e meia, mais ou menos, que é onde eu vou aplicar essas ferramentas, essas estratégias ali, né, ao vivo, como a gente está fazendo agora, tá? E aí, paralelo a isso, nós temos o grupo do WhatsApp, que a gente fala, né, todo dia vocês sabem, das 5 da manhã até as 10 da noite, e que a gente vai ali, né, trocando, e às vezes vai fazendo pequenos desafios e tarefas e tudo mais. E tem aí os bônus que eu coloquei, né, que é o Sessão da Ansiedade Zero, que é uma ferramenta também que ela é como se fosse uma reprogramação mental também, que é justamente para que a gente reprograme o nosso cérebro para quando o nosso comportamento de se alimentar, o nosso comportamento de se exercitar, e sobre o espelho. Geralmente essas 3 a gente pode utilizar, e sobre a nossa saúde também. São 4 que a gente geralmente utiliza, né? Essas 3 ou 4 opções. Então a gente vai criar cenários para que a gente realmente consiga ter esse autocontrole e faça, né, tudo isso com facilidade, sem precisar de esforço. Você vai, realmente você vai conseguir, sem perceber, não comer tanto, não colocar ali a tua emoção e fazer o teu treino. Então, assim, algo que eu acredito que é bem bacana. É uma ferramenta que eu geralmente uso, assim, individualmente. Às vezes eu faço só ela também para algumas pessoas, né? Mas eu coloquei já no Emagrecer e nesse, porque eu vejo que é uma ferramenta bem, assim, fundamental para a gente fazer. Deixa eu ver. Tô olhando aqui o nosso chat. O que mais, gente? Uma outra coisa, um bônus que eu vou colocar nesse que não tinha no Emagrecer é sobre os sabotadores do emagrecimento, tá? Porque isso também está dentro de um curso que eu comecei agora essa semana, que é o analista comportamental do obeso. Então, existe um software até que a gente faz aí os 23 sabotadores do emagrecimento, para que a gente identifique quais são os seus sabotadores e como que você vai fazer, porque a gente precisa destruir, quebrar esses sabotadores para que eles não fiquem aí mais barrando o seu emagrecimento, certo? Outro bônus vai ser o programa do Detox Day, né? Que é onde eu ensino ali o passo a passo de como fazer esse alinhamento hormonal, como que a gente faz para acelerar o metabolismo, a utilização e a receita mesmo, né? Do Detox Day, que é algo assim que eu nunca tinha feito também, nunca tinha aberto, né? É algo que eu vendo aqui no meu espaço para as meninas, faço os kits e incluir, né? Dentro do programa. Para quê? Para que realmente vocês façam, né? Para dar esse, como eu disse, para casar, né? Então, para que não tenha mesmo por onde escapar nada dentro disso, né? E aí eu coloquei uma outra surpresa, né? Assim, para vocês, que vou mostrar aqui para vocês, que é a caixa. Tá travando, Márcia. Hã? Tá me vendo? Tá travando. Tá travando? Voltou? Estão me vendo ou não? Sim. Que é essa caixa aqui, ó. Meu Deus, que lindo. Gostaram? Ai, gente, se eu não derrubar tudo aqui, vou abrir. Olha só. Dá pra ver? Estão vendo? Maravilhosa. O que vai vir aqui, que vem aqui dentro?
vem o detox de vocês, ó. Olha que bonitinho. Um mimozinho com tudo que vocês vão precisar ir fazer, ó. O detoxinho. Não, gente, eu sou bem doida. Em vez de eu mostrar pra câmera, eu fico me vendo ali, eu penso que tá... eu penso que é ali. Então, olha, vem aqui todos os nossos ingredientes do nosso detox. Que linda! Vem não, ela é maravilhosa, gente. Eu estou assim... É maravilhosa. encantada, apaixonada. Ah, essa eu quero, hein? Parabéns, viu? O que eu não faço por vocês, né? E aí, todo mundo, né, aí vai poder depois também guardar, né, colocar e substituir os seus chazinhos, os detoxes, né? É uma coisa que fica, né, para sua vida, e é uma maneira também fisicamente de você ver ali, né, é algo físico, né? É uma experiência para que você realmente pegue em algo que tenha relação aí com o seu emagrecimento, porque mesmo a gente falando que é algo que é tão, né, subjetivo, a gente às vezes precisa de coisas concretas, palpáveis, né? Pegar na mão alguma coisa, certo? Aí, cadê? Eu vou passar os valores que são investidos. Olha, vou contar um negócio para vocês. Quanto vale a sua liberdade? Hoje, uma sessão avulsa de reprogramação, eu cobro R$300. Então, se a pessoa vai fazer individual, ou a partir, né, como é, quero fazer, eu não gosto de fazer em grupo e tal, como que é? R$300 cada sessão, vezes 12, dá R$3.600, que é dividido até em 12 vezes no cartão e tudo mais, vocês sabem, né? O nosso programa, que são as 12 sessões em grupo, tá? São 10 sessões, né, em grupo, mais as 2 sessões individuais. De 3.600 que você, né, investiria a fazer individual, ele cai para R$850. Ou seja, vocês vão ter R$2.750 de desconto. Gente, eu devo estar doida, né? Só vou fazer isso agora na quarentena. A sugestão de valor passada pela minha mentora é de 3.000, o grupo. Mas aí, né, tendo em vista todo momento que a gente vive, eu resolvi fazer assim. E aí a gente faz em até 10 vezes no cartão de crédito, em 3 vezes no boleto, com uma entrada mais 2. E claro que à vista, né, por depósito ou transferência bancária, fica por R$750, dou mais R$100 de desconto, ou seja, o valor do individual no grupo, você tem R$2.850 de desconto. Então, assim, é algo muito, 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 muito especial que eu fiz realmente. E aí eu coloquei aqui até os bônus, né, que é a sessão de ansiedade zero, mais os sabotadores do emagrecimento, mais o programa Detox, e ainda uma linda caixa de Detox Day para as primeiras inscritas no programa. Então, assim, gente, de verdade, é algo assim, é um presente meu para vocês. Eu sei que algumas já até me falaram assim, não sei se eu vou poder e tal. Eu sei que é um momento que às vezes você sente, né, fica com medo de investir ou não. Mas o que eu posso te garantir com sinceridade, né? As meninas aí que já tiveram transformações anteriores. Aí a Valéria já está inscrita. Em falar nisso, a Valéria já fez a sessão da ansiedade zero. Quer contar, Valéria, para as meninas como é que foi? Pode contar aí pelo chat. Você que é tímida, não quer falar aqui se não quiser abrir. Então, assim, gente, é algo que eu tenho certeza que faz muita diferença, né, na vida da gente. É de verdade um investimento em você. Então, e sempre eu gosto de lembrar, né, que eu tiro sempre por mim, né? Até essa semana eu falei para uma cliente minha, que ela falou assim, mas... Hoje a Valéria não quer falar, lá no grupo ela vai contar, hein? Mas já vi resultados. Muito bem, obrigada, querida. É o seguinte,
uma cliente minha falou assim, ai, a gente tava falando de alimentação, ela falou assim, mas é muito caro comprar essas coisas, né? Que tava falando para de oleaginosa, né? Que ela também gosta muito de um doce. Ela disse, mas é muito caro comprar essas coisas aí que são saudáveis, né? Daí eu falei, olha o tamanho da crença. Falei, quanto que você gasta por semana em comida? Aí ela falou, parando para pensar, você está me falando, né? Eu falei, é tudo uma crença, né? Porque é sempre como eu digo, quanto que você já gastou em remédio para emagrecer, em coisas, em roupa que nunca usou, nossa, porque se eu for colocar antes de eu começar a trabalhar com emagrecimento, eu fiz esse cálculo de quanto que eu já devia ter gasto na minha vida para emagrecer e eu não tinha conseguido, né? Então, caro é aquilo que não te traz um resultado, né? Então, assim, hoje eu sei que a nossa liberdade, na verdade, ela não tem preço, tá? Então, assim, é algo que realmente faz a diferença na nossa vida, porque quando a gente conquista essa liberdade, essa paz, esse amor, o resto tudo vai fluir, né? Como a gente vê lá na roda da vida que a gente trabalha, né? Todo o resto flui. Então, o seu trabalho, os seus relacionamentos, tudo na sua vida fica melhor, ok? Então, alguém tem alguma pergunta? Vamos abrir rapidinho para perguntas, que já passei aí da hora, né? Já são 8h32, mas eu gosto tanto de estar com vocês que eu nem vejo a hora passar. Alguém tem alguma pergunta? Vamos fazer o print. Vocês fizeram o print já? Bora fazer uma pose, né? Porque ontem a minha colega reclamou que eu coloquei a foto dela. É verdade, a Alessandra me colocou toda torta. Não, você estava prestando atenção. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu repostei todas, mas tinha umas que eu tava assim terrível. Eu fiquei totalmente desapegada. Vamos fazer não é válido. Então vamos. 1, 2, 3 e... Foi? Ali. Foi. E aí, como é que vai funcionar isso aí? Eu vou esperar até amanhã, né? Então vamos dar aí umas horas para todo mundo postar, né? E repostar. E aí amanhã, se tudo der certo, amanhã, deixa eu ver, amanhã minha agenda tá bem apertada, mas se eu conseguir amanhã à tarde ou amanhã à noite, aí eu vou gravar o vídeo, vou colocar lá todos os nomezinhos de quem fez, né, de quem postou, e aí eu vou sortear uma vaga para vocês, né? Vamos ver quem vai ser aí a sortuda que realmente co-criou essa transformação, né? Receber esse presente. Eu, por favor, eu vou ganhar. E aí, a partir Ô, Fernanda, essa é minha, nem vem, tá? Gente, essas meninas são super... Né, Bia? Alessandra. Ô, Bia, nem vem, essa é minha. Ó, eu já tô na pose de poder aqui, empoderada. Eu nem postei nenhuma foto, né? Ai, gente, eu quero ganhar, hein? E aí, então amanhã eu vou postar. Se eu não postar amanhã, eu falo com vocês lá no grupo. No máximo até sábado eu posto, mas eu quero ver se amanhã eu consigo já. E aí, na segunda-feira, eu vou abrir as inscrições, tá? Lembrando, gente, que não vou abrir... Vocês sabem que as inscrições são limitadas, né? Porque como é algo que eu preciso dar toda uma atenção, um acompanhamento para vocês, e embora a gente faça uma reunião por semana e tenha um grupo do WhatsApp, eu costumo sempre na segunda e na sexta conversar também ali, às vezes, né, no privado. Então, eu não pego muitas, né? Porque senão eu não dou conta. Porque eu estou já com um grupo em andamento, vou iniciar uma outra mentoria, mais aqui os meus atendimentos, né? Tanto aqui em Dourados, aqui em Laguna quanto em Dourados, mais aqui a escola, a clínica. Então, assim, eu preciso me organizar para que eu possa realmente entregar algo de qualidade para vocês, que vocês sabem que quando eu começo, eu gosto de, né, ali é mão pegadinha mesmo até o final. Ninguém se... Verdade. Tá? Então, assim... Bora lá, meninas. Muito obrigada.
Foi um prazer, né, estar com vocês, principalmente aí as que já eram, né, estão novamente. Isso para mim é uma honra mesmo, né? Assim, é muito gratificante porque quem volta, né? Tá travando. É muito bacana. E também as que estão chegando novas que eu não conhecia, e mulheres, né, de várias regiões do Brasil. Isso eu acho super assim bacana, né? Coisas assim que agora até nesse período a gente está realmente se redescobrindo, vendo o quanto que a gente precisa mesmo, né, da internet, de poder, o que ela pode nos proporcionar, né, de termos aqui mulheres de várias regiões do Brasil juntas numa mesma sala, né, isso é muito bacana, muito legal mesmo. Tá bom, meninas? Então, minha gratidão para vocês, eu espero, assim, verdadeiramente ter contribuído de alguma forma, né, para a mudança de vocês, né? Vocês indo ou não para o nosso programa, eu espero que vocês coloquem em prática o que vocês aprenderam e o que a gente já conversou aí todos esses dias e ainda o que nós vamos conversar nos próximos dias, tá bom? Muito obrigada, minhas queridas, uma boa noite, um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Nós que agradecemos. Verdade. Gratidão a você sempre. Juntas, meninas, ó. Bora lá. Eu vou ser a primeira, hein? Tchau.